Olá, alunos do nono ano AIB, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Roberto. Se vocês, por um acaso, escutarem alguns barulhos diferentes, não esqueçam que o professor está meio que no sítio gravando essa aula, tá? Então pode aparecer uns barulhos, caírem algumas coisas, mas tudo bem, tá tudo certo aí. Vamos falar um pouquinho das imagens interativas que eu coloquei para vocês aqui, que mostram o céu, que é o que os grandes cientistas, né, na antiguidade, aí, não tão longe, mas hoje também ainda, a gente observa o céu, pessoal, para saber o que está acontecendo. Então, eles faziam a mesma coisa. E neste ponto, a gente começa a entrar na nossa astronomia, certo? Que é a ciência que estuda os corpos celestes. Planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias e etc. Tá? A astronomia também estuda conjuntos dos corpos celestes, ou e o que existe entre eles, ou seja, o universo. Nesse contexto, a astronomia recebe o nome de cosmologia. Nesse caso, a astronomia, ela pode ser dividida em sub-áreas, pessoal, e especialidades, por razões didáticas e metodológicas, Então, antes da invenção de tudo isso, pensa, pessoal, para que eu observe cada vez melhor o universo, eu preciso de instrumentos, não é verdade? Então, eles inventaram o quê, pessoal? O telescópio, para observação de raios gama e X, ultravioleta, o óptico, o infravermelho, micro-onda, rádio, etc. A astronomia, na verdade, era realizada essencialmente pela observação a olho nu. Olha que interessante, mas com a utilização de equipamentos para a medição das posições dos astros na abóbora celeste, que é o que nós vemos no céu, no nosso universo, e dos horários de observação, porque eu tenho horários específicos para isso. O que mais que nós podemos falar ali? Além de equipamentos especializados, as sociedades desenvolvidas construíram observatórios astronômicos na forma de pirâmides. Olha que interessante, vamos ver. Que tipo de situação nós temos aqui? Então, vamos ver. Lá no Egito, pessoal, pré-histórico, em 3000 a.C., foi construído observatórios. No Império Maia, na América Central também. No Império Inca, no Peru, pessoal, lá no século XIV. No Império Azteca, no México, no século XV. E nas outras formas aí. Observatório de Stonehenge, na Grã-Bretanha, se estou correto na minha pronúncia, certo? Tá? Pré-histórica, pessoal. Então, pensa em 3000 a.C., certo? Então, eu tenho aí muitos e muitos outros que vocês podem pesquisar, que o professor nem se atreve a falar, porque tem pronúncias aí que são muito complicadas e você tem que fazer uma pesquisa para saber como se pronuncia tudo isso. E você sabe muito bem que nós estamos correndo, não é verdade? Com nossos materiais para proporcionar para vocês um estudo bem legal aí com relação à astronomia, tá bom? Quem tiver interesse também pode estudar um pouquinho da astrofísica, pessoal, que é bem interessante. Então agora nós começamos a falar um pouquinho de Copérnico, pessoal. Então, falar um pouquinho de Copérnico e o heliocentrismo. Então, nós vamos abordar aí o ano de 1543, da publicação de sua obra, o heliocêntrico, na verdade, o heliocentrismo, na verdade, a quebra de barreiras, o Sol e a Terra. Então, pessoal, vamos falar agora. Olha, pensa lá, material complementar, tudo bem? Copérnico e heliocentrismo. Vamos começar no ano de 1543, pessoal. Então, para início de conversa, nós vamos falar de Nicolau, do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que ele publicou uma obra com a sua ideia, pessoal. Então, sobre as revoluções das esferas celestes. Tá? Nessa obra, ele afirmava que os planetas, inclusive a Terra, movem-se ao redor do Sol. Então, essa proposta ousada para a época substitui o pensamento geocêntrico pelo heliocêntrico, como o Sol no centro. Pensa, pessoal, quem que reagiu contra isso? Pensa. Então, olha lá. Em 1543, este astrônomo, Copérnico, reconfigurou o universo em torno do Sol.
O modelo ptolomaico tinha predominado durante 1.700 anos. Olha a ideia, para vocês saberem quem que foi contra. Tá? E era totalmente apoiado por quem? Pela igreja, pessoal. Certo? Questionar o modelo aceito era perigoso. Tá? Então, naquela época, a igreja tinha grande influência política na Europa e defendia o modelo geocêntrico de Ptolomeu. As ideias de Copérnico, portanto, desafiavam ao poder dominante, né? Predominante também. E a igreja reagiu, tornando o modelo heliocêntrico ilegal por séculos, pessoal. Então, pensa, questionar o modelo aceito era perigoso. A igreja estava comprometida com o modelo geocêntrico porque sustentava os ensinamentos da Bíblia. Que mais? A Terra é especial, o paraíso criado por Deus para a humanidade, com o resto do universo a seu serviço. Arrancar a Terra de sua posição central, fazer dela um dentre vários planetas que orbitam o Sol, era um grave desafio a essa posição especial. Então a Igreja reagiu, não de imediato, mas pouco depois, afirmando sua oposição ao modelo heliocêntrico e mais tarde tornando-o ilegal. Pessoal, que é um texto aqui que eu fiz complementar. Olha o heliocêntrico aí, pessoal. Olha a diferença do heliocêntrico, olha o retrato de Copérnico e olha o geocentrismo de Ptolomeu, pessoal. Embora o heliocentrismo já tivesse sido proposto antes, Copérnico foi quem conseguiu explicar de maneira mais robusta os fenômenos que eram observados no céu, empregando inclusive argumentos matemáticos, mesmo proibido pela Igreja ou proibidas pela Igreja. Certo? As ideias dele se tornaram influentes entre os astrônomos e entraram no currículo de universidades. A proposta de Copérnico, porém, não foi imediatamente aceita entre astrônomos. Mesmo fora da igreja, muitos intelectuais se recusavam a aceitar a noção de que a Terra não era o centro do universo, o que, de certa forma, tornava-a menos especial. Outro fator que contribuiu para atrasar a adoção das ideias heliocêntricas foi a falta de exatidão das previsões feitas com base nesse modelo. Esse problema só foi resolvido no século XVII, quando se descobriu que a órbita dos planetas ao redor do Sol não é perfeitamente circular, pessoal, mas elíptica, isto é, com um círculo achatado. Nessa mesma época, o astrônomo italiano Galileu Galilei introduziu o uso do telescópio para observação do céu, iniciando uma revolução na astronomia. Então, Copérnico, pessoal, mais algumas informações aí. Isso daí é a página do livro, né, que ele publicou, com a representação do cosmos, segundo o modelo de Copérnico. Esse livro é considerado uma das obras científicas mais importantes da história. Se vocês olharem, o Sol no centro, certo? E a Terra está um pouquinho afastada ali, tudo bem? Certo? Lá com a sua Lua, com o seu satélite natural. Mas mais algumas informações aí. O Copérnico apresentou pela primeira vez duas ideias, né, heliocêntricas no folheto que eles publicavam naquela época, pessoal, que nunca foi impresso, mas circulou sob forma manuscrita entre 1508 e 1514. Esse folheto propunha 7 axiomas, então teorias, tá? Conceitos, que servem de anúncios de suas ideias. Não há um único centro de todos os orbes ou esferas celestes. 2. O centro da Terra é o centro da esfera lunar. A órbita da Lua é em torno da Terra. 3. O Sol está perto do centro do universo, pessoal, e todos os corpos celestes giram em torno dele. 4. A distância entre a Terra e o Sol é apenas uma fração minúscula da distância entre as estrelas e a Terra e o Sol. 5. As estrelas não se movem, parecem mover-se porque a própria Terra está em movimento. 6. Olha a igreja vendo isso, pessoal. A Terra orbita o Sol, fazendo parecer que o Sol percorre um ciclo anual. 7. O aparente movimento dos planetas com movimento que se alterna entre progressivo e retrógrado, lá dos nossos estudos de movimento, é uma ilusão produzida pelo movimento da Terra em torno do Sol. Então, isso foi, né, colocado aí na História da Astronomia. Pessoal, é um livro publicado, né?
Aí vem a quebra de barreiras, pessoal. A proposta do universo heliocêntrico de Copérnico é um exemplo de ruptura epistemológica, definida por Gaston Bachelard em 1938. A remoção de uma barreira ao avanço científico criada por uma atitude ou estrutura de crenças não planejada, pessoal. A ideia de que a Terra estava no centro do sistema solar surgiu naturalmente pela observação do deslocamento do Sol pelo céu a cada dia. O modelo científico universo ptolomaico foi construído em torno dessa crença sem examiná-la. Então, o modelo se tornou um obstáculo ao desenvolvimento. É preciso algum esforço e energia para identificar e depois derrubar esses obstáculos, pessoal. É muito difícil isso, tá? Até hoje em dia é difícil. Bachelard propôs que a história da ciência é uma série de modelos deste tipo, desenvolvidos e depois rompidos. Então, nós temos aí uma ruptura epistemológica. Então, vamos aí. Então, se você tiver um tempinho, pessoal, pesquise em um dicionário o significado do termos ruptura e epistemologia. Em seguida, escreva o que você entende por ruptura epistemológica. Então, o que a gente pode falar um pouquinho de ruptura? Ruptura tem o significado, pessoal, de rompimento, fratura ou interrupção da continuidade, entre outros. Epistemologia é um termo que vem da filosofia. Olha que interessante, hein? Estudo da filosofia. E diz respeito a um conjunto de conhecimentos sobre o mundo natural, teoria do conhecimento. Tá bom? Olha o 2. Qual é o impacto de uma ruptura epistemológica? Ela possibilita que o conhecimento científico se desenvolva seguindo um caminho até, então, o quê? Bloqueado. 3. Qual foi a barreira ao avanço científico que o modelo heliocêntrico de Copérnico enfrentou? A antiga e predominante concepção de que a Terra estaria no centro do universo e que a Igreja apoiava. Segundo o texto, essas rupturas são raras na história da ciência. Explique sua resposta. O texto, que nós lemos agora há pouco no slide anterior, afirma que essas rupturas são comuns no desenvolvimento da ciência. Isso quer dizer que o desenvolvimento de diferentes ramos do conhecimento científico enfrenta e enfrentará barreiras criadas por atitudes ou estruturas de crenças não planejadas, pessoal. Então, outros exemplos de rupturas epistemológicas são a teoria da evolução por meio da seleção natural de Darwin e Wallace, a teoria da infecção microbiana de Pasteur e a teoria da relatividade de Einstein. Então, pesquisem mais a respeito disso. Ok, pessoal? Agora, o Sol e a Terra. Então, vamos lá. O ser humano aprendeu há muito tempo, pessoal, que diversos fenômenos naturais se repetem em ciclos, na verdade, em cada ciclo. Períodos de calor ou de frio, de chuva ou de estiagem, de cheias nos rios ou de secas, entre outros, que é o que acontece hoje em dia. A gente percebe muito bem isso. Diversos povos notaram que a capacidade de entender esses ciclos era, de certo modo, uma forma de prever o futuro. Conhecer os ciclos da natureza permitia, por exemplo, escolher as melhores épocas para plantar e colher ou se preparar para a chegada do período de chuvas, pessoal. Há milhares de anos, certo? A observação do céu se mostrou uma maneira segura de contar a passagem do tempo e de antever os ciclos da natureza. O movimento aparente do Sol no céu, produzindo o dia claro e a noite, seguia um padrão evidente e confiável. A Lua, que é o segundo astro mais brilhante no céu, depois do Sol, também seguia um padrão em seus movimentos aparentes. Ok? Essas e outras observações permitiam a diversos povos dividir o tempo em intervalos diferentes, como dias, semanas, meses, estações e anos. Agora, na rotação, pessoal, olha o estudo da rotação. Olha os raios solares chegando nessa minha representação do movimento da Terra. O planeta gira do oeste para o leste, dando-nos a impressão de que os astros se movam no sentido oposto. Olha o meu sentido de rotação lá da Terra, olha a parte da noite, olha o eixo de rotação ali embaixo e olha a parte do dia, pessoal. Tá bom? A rotação da Terra é responsável por produzir um movimento aparente do Sol no céu, originando os dias claros e escuros. Nesse movimento, a Terra gira ao redor de si,
em um eixo imaginário que se atravessa os polos, né, norte e sul. Então, lá o sentido de rotação está no norte e o eixo de rotação está no sul. Devido à rotação, o Sol e outras estrelas e a Lua sempre nascem no leste e se põem no lado oeste do horizonte, pessoal. Então, o estudo aí principal da rotação da Terra e sua influência é na alternância entre dias e noites. Então, vai ser abordado para vocês aí. Tá? Então, tem muita coisa que eu posso pesquisar, como por que o Sol parece se mover em um arco no céu, pessoal? O que determina a duração de um dia? Então, essas são perguntas que você pode responder através de pesquisas, tudo bem? Movimento aparente. O que é esse movimento aparente? Então, olha só que diferença. Nós estamos no inverno no momento. Ao longo do dia claro, o Sol percorre um caminho curvo no céu, descrevendo um arco do leste para o oeste. Este é o movimento aparente. Olha a representação do observador no hemisfério sul. Vê a variação do caminho aparente do Sol ao longo do ano. Olha o horizonte do observador. Aí os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, o início do verão e o início do inverno, tá bom? Então vamos ver. O percurso diário do Sol no céu muda ao longo do ano, seguindo um padrão. Nos dias de verão, ele percorre arcos maiores. No inverno, os percursos do Sol no céu são menores, mais próximos do horizonte. Ok? O céu também muda ao longo da noite, pessoal. Então, olha que interessante. Aqui nesta imagem você conseguiu perceber aí o Sol no inverno e o Sol no verão. Agora, esta fotografia de longa exposição do céu noturno em Hong Kong, na China, de 2018. O caminho aparente das estrelas é circular devido à rotação da Terra. Então, o céu noturno também muda ao longo da noite. As estrelas descrevem um caminho circular no céu, de leste para oeste, e parecem se mover todas juntas, de maneira ordenada. Muitas estrelas são visíveis apenas em certos períodos do ano, pessoal, aparecendo e deixando de aparecer, seguindo um padrão que se repete anualmente. Diferentes povos agrupavam as estrelas no céu, do céu noturno, né, em figuras imaginárias, as constelações. O aparecimento de determinadas constelações no céu noturno podia indicar a chegada do período, né, de frio, ou a melhor época para a colheita, por exemplo. Para completar uma rotação, a Terra leva cerca de 23 horas e 56 minutos. Esse período arredondado para 24 horas é chamado de dia. Ok? Então, bem legal essa teoria, pessoal. Próxima aula, nós vamos falar da translação, anos e estações. Então, eu só tenho a agradecer, na verdade, a atenção de vocês no ano A e B. E muito obrigado. Até depois. Tchau.